Olá, mais um vídeo e hoje eu vou fazer uma análise do livro 30 Segundos Sem Pensar no Medo, do Pedro Pacífico, mais conhecido como Bookster. Eu acompanhava há alguns anos lá na rede social vizinha, que eu fui expulsa. E quando eu soube que ele estava escrevendo um livro, eu fiquei bem interessada em o ler. E essa resenha é para falar o porquê eu acho este livro um desserviço. Antes de passar para as minhas impressões, tem uma fala do guitarrista, o Rafael Bittencourt, é o brasileiro, que sintetiza a minha impressão sobre este livro. Ele fala mais ou menos assim, vou tentar reproduzir de cabeça. Ele fala, um cantor está a serviço da música e não o contrário. A música não está a serviço de mostrar o quão talentoso alguém é. E o exemplo que ele dá é que ele fala mais ou menos assim, por exemplo, quando alguém coloca muitos floreios ao cantar, por vezes não dá nem para entender o que essa pessoa está cantando. Eu vou deixar o link do vídeo com essa fala do Rafael Bittencourt abaixo. E, pois é, estamos a serviço da arte, não o contrário. E foi este contrário que eu observei nesta leitura. Como se mede dor? Não se mede. Não se compara a dor. Dor é dor. Independente se alguém está privado do básico, que é o caso de pessoas em situação de rua, ou se alguém está entupido de opções, porque pode. Ambos vão sentir dor. Ela é inerente à condição humana. Mas como seres que não agimos no vácuo, todo mundo vai procurar uma opção para fugir dessa dor ou ressignificar essa dor. Aqui, eu entendi que o Pedro mirou na segunda opção, mas acertou na primeira. Eu vou falar de dois pontos que eu entendi que justificam ou que foram, pelo que eu entendi, foram uma bússola para ele escrever este livro. Então, primeiro, eu entendi que seria fazer da história pessoal dele um instrumento. Segundo, incentivar a leitura, tá? O Pedro me pareceu falhar nas duas coisas e eu vou explicar melhor. Então, vamos para o primeiro. Eu entendo que esse livro é como se fosse um instrumento que se envereda por duas vias que não se cumprem. Primeiro, fazer da história dele um instrumento para que outras pessoas não se sintam solitárias ou se sintam ali talvez representadas. Haja vista que a proposta do livro não se dissocia do hábito ou, nas palavras do Pedro, paixão pela leitura. E a conexão um pouco mais profunda que ele faz é que quando ele vê um personagem ou lê uma história que representa o que ele e se identifica como sendo parte do que ele passa, aí ele não se sente só. Então, entendi que esse livro é um meio para uma finalidade de que outras pessoas não se sintam sós em suas dores. E uma um pouco mais específica, que é o preconceito da homofobia. E por que esse livro, na minha percepção, não cumpre esse propósito? Porque não dá para falar de dor sem ser vulnerável. Não dá para querer uma conexão com o outro com uma história pela metade. E um exemplo aqui de história pela metade, eu penso que foi um colapso que ele relata que ele sentiu quando ele ficou sozinho em Paris. Olha, ninguém surta do nada, ninguém desaba do nada. A partir do momento em que o Pedro joga esse recorte, mas não fala do antes, do que desencadeou, eu vejo duas coisas problemáticas. Primeiro, as pessoas vão formular hipóteses do que aconteceu antes. E com essa brecha, esse gap, isto em aberto, as pessoas não serão legais. 2. Se começou, termine. Se não quer tocar em um assunto, não o aborde. Não o aborde pela metade. Para mim, isso é chamar o leitor indiretamente de estúpido. Achar que alguém vai comprar uma ideia de sentir algo como conexão
Só porque essa é a estratégia inicial, não é assim que funciona. A partir do momento que lançamos o nosso projeto no mundo, ele vai gerar um impacto. Não dá para querer tentar controlar ou formar uma imagem com inúmeros recortes. E ao juntar os recortes, entuchar no leitor que ele tem que comprar, que isso faz sentido e explica tudo. E aí também tem a pretensão de gerar uma empatia ou uma conexão. Ou pior, a pretensão de identificação. Em síntese, sobre esse primeiro ponto, eu percebo que o Pedro dá muita munição para que as pessoas diminuam a dor dele. Ou até mesmo, pegando um gancho aqui da fala mais woke, que fala, né, abre aspas, ai, não é o seu lugar de fala, fecha aspas. Ou seja, aqui ele coloca as relações dele como perfeitas. As descrições sobre amigos e a família são repletas de afetos positivos. Ora, pensei, se todo mundo é legal, como ele mesmo diz, eu não entendi por que tanta angústia. Não dá para dizer que ter constantes ataques de pânico, tomar remédio para depressão é uma baita dor e depois na linha seguinte falar que ao abordar a sua preferência, a sua sexualidade com as pessoas, elas simplesmente aceitaram numa boa, que ele foi acolhido, que ao contar aos sobrinhos eles só disseram, ok, tio. Não dá para dizer que você sente uma angústia e depois dizer que está totalmente seguro do amor das pessoas que mais ama. Não dá para dizer que agora não vai permitir que as pessoas te ofendam se as que você mais ama estão do seu lado. Mas, ao mesmo tempo em que dizem, abre aspas, melhor não falarmos com os seus sobrinhos que o seu amigo é, na verdade, o seu namorado. Fecha aspas. Para mim, essas contas não fecham. Não dá para dizer que só houve amor na sua relação com uma ex-namorada e depois terminar. Não dá para dizer todas essas contradições e esperar que as pessoas empatizem com uma vida editada. Será que o Pedro sabe separar quem ele é como pessoa da vida editada nas redes sociais? Eu sinto que não. A vida de todos nós está mais para um gradiente de 50 tons de cinza ou 50 tons de qualquer outra cor que você quiser, ao invés dessa redução de paleta de cores para preto e branco que o Pedro trouxe. Agora eu vou falar sobre a segunda intenção que eu entendi que funcionou como uma bússola para escrever este livro. O segundo projeto furada seria incentivar a leitura, a partir desse recorte autobiográfico dele. A dor é tão solitária porque é subjetiva. Eu posso compartilhar um tema de dor com outras pessoas. E ao se compartilhar, elas podem usar termos para definir essa dor, como, sei lá, discriminação, preconceito, estigma, etc. As palavras usadas por um grupo para significar uma dor podem ser as mesmas, mas como cada um vai a sentir, é pessoal. Para muitos leitores, assim como eu percebi no Pedro, um livro fornece uma companhia para entender a dor. É um recurso para se entender a si próprio e perceber que, em certa medida, ele não está só e não estamos sós. Isso é uma percepção que eu vejo que é muito comum a leitores. E por que eu acho que essa proposta falha como um meio para um fim? Porque o Pedro, ele fica com um discurso moralista de que as pessoas têm que ler mais. No entanto, ler muito, nutrir o hábito ou a paixão pela leitura, muitas vezes pode ser uma fuga. Ler demais pode ser análogo a qualquer vício. E escolhemos os vícios e virtudes que mais nos identificamos. A sorte de quem usa a leitura como análoga à fuga é que ela é socialmente bem aceita e é aplaudida. Mas os bastidores, o próprio Pedro os revela. Toda vez que ele fala aqui de um dilema, uma dor, uma angústia, ele desemboca em um livro. Então ele usa o livro como uma fuga da realidade e tudo bem, todos nós leitores o fazemos. O problema é que ele embala essa fragilidade dele
com, abre aspas, infelizmente o brasileiro lê pouco. Dá para comprar a ideia, porque ele não está mentindo, mas está contando uma meia-verdade, como tudo o que acontece aqui nesse livro. Meia-verdade, inclusive, é um eufemismo para uma vida editada. Essa parte da segunda proposta do livro, para mim, é tipo, quanto mais ele se esforça, não só ele, tá? Eu acho que dá para estender. Quanto mais nos esforçamos para nos esconder, mais acabamos por nos revelar. Eu acho que isso pertence à condição humana e, portanto, se estende a todos nós. Ser honesto com os outros é um reflexo direto de ser honesto consigo mesmo. E construir e desconstruir esse caminho, até onde eu sei, é mais difícil que achar o sentido da vida. Haja angústia existencial para desconstruir a dissonância cognitiva. As narrativas internas que ele se conta, associada a um esforço hercúleo que ele faz para as manter, as sustentar, não está dissociado do recorte ditado das redes sociais. Esse livro é desnecessário. Tudo que você lê aqui é igual ao que você vê nas redes sociais dele. Logo, esse livro me pareceu um baita de um pleonasmo. As impressões sobre os livros que o Pedro traz são acompanhadas de palavras generalistas demais. Tem um canal que eu gosto muito que é do PH Santos. Ele é crítico de cinema e tem uma fala em que ele diz que existe uma diferença entre opinião e crítica. Opinião é, esse livro é bom. Crítica é, esse livro é bom por X e Y motivos. Sacar a diferença? Aqui no caso, as referências aos tais livros que ajudaram o Pedro a não se sentir só, são só opiniões. E não há nada de errado nisso, se você não tiver como alvo incentivar as pessoas a lerem mais. Ou seja, se essa é sua bússola, é necessário que você emita muito mais do que opiniões sobre os livros que você diz, o Pedro aqui no caso, diz que mudaram a vida dele. Mas, no entanto, ele o faz com palavras extremamente generalistas, que realmente não dá para criar nenhum tipo de conexão, nenhum tipo de empatia, nenhum tipo de identificação. Se você quer incentivar, se este é o propósito, o objetivo, teça uma crítica. Não uma opinião, não só uma opinião. Essa última parte é um dos motivos pelos quais eu acho que esse livro é um serviço e tipo um complemento. Eu vejo esse livro como carregado de munição para que as pessoas diminuam o sofrimento que o Pedro diz sentir. E quem dá a munição é o próprio Pedro, o que eu acho muito problemático, né? Então ele revela sofrimentos intensos, mas, assim, muito editado, tem muito recorte, né? Como quando ele fala de uma intensa, repito, intensa crise de ansiedade, que ele teve ali uma viagem a Paris. O problema é que não se sabe o que a desencadeou. Ninguém tem uma crise intensa do nada, no vácuo. Acordei, nossa, o mundo desabou e nada mais faz sentido. Tô inquieto, tentando tomar 1000 banhos, etc. Olha, essa parte eu senti que o Pedro tá chamando o leitor de burro. Como se fôssemos aceitar uma dor, sendo que ele esconde a causa, o gatilho. O que precede uma crise intensa foi algo de intenso, em igual proporção que houve antes. Sabemos do que houve antes? Não. Não sabemos. Eu penso assim, mesmo que alguém não queira falar sobre um recorte específico da vida, porque é íntimo, porque vai deixar a pessoa vulnerável, tudo bem. Mas não comece, se começou, termine. Ficar floreando uma vida editada e ainda querer vender uma inspiração é muito difícil de alguém se inspirar em uma história editadíssima. Não tem como empatizar com uma dor que ele diz sentir, mas não consegue ser honesto nem com ele. E, invariavelmente, não será nem com os leitores. Tá. Mas voltando aqui à dor. E há uma conta de mais umas outras que não fecham. Mas essa conta que não fecha aqui, já que o Pedro não me ajudou, eu tive que pegar essa informação que eu vou falar aqui no subtexto.
O Pedro não diz, mas se para ele foi tão difícil se assumir gay, é porque a família dele é muito conservadora. Ele nunca diz as coisas de forma direta. Aliás, ele só diz as que ele quer. Mas dá para ter uma noção porque a família dele, que aparentemente se guia pelas tradições, então esse exemplo que eu vou trazer é um exemplo do meu palpite do porquê a família dele é conservadora, porque eu percebi esse traço em consonância, o porquê que dá para imaginar, o porquê que foi difícil ele contar e se assumir que é gay perante a família. Então, um exemplo que ele traz aqui é quando ele fala da profissão, né? Então, a família de tradições. Geralmente, o perfil mais conservador tende a valorizar mais tradições. Um exemplo é a profissão. Então, o avô paterno foi advogado, o pai é advogado, até uma das irmãs do Pedro é advogada e o Pedro é advogado. Sabemos por experiência própria, não precisamos ir longe, que adjetivos como X pessoa é legal, X pessoa é carinhosa, X pessoa me acolheu. O X da questão são as pessoas ao redor do Pedro, não vou ficar citando nomes. São sempre assim, muito legais. Então eu não entendi por que ele não teve a oportunidade de ser ele mesmo na frente de pessoas tão legais e acolhedoras. As contas nunca fecham. E tem umas partes que eu fiquei pensando, que bolha editadíssima que esse cara vive. Tem uma página aqui que eu até risquei, gente, que é a página 68, aqui eu tô até dando uma riscadinha. Porque aqui eu senti que ele podia começar a ser um pouco mais honesto, só que não rolou. Mais adiante, parece que vai engatar e ser profundo, só que fica sempre assim no quase. Para finalizar, eu percebi muitas tentativas de autoafirmação, abertas e veladas. Vou trazer 2 exemplos. O primeiro exemplo é uma autoafirmação que é um pouco mais aberta. Quando ele fala assim, eu passei na USP, meu pai e meu avô não. O subtexto fica para vocês. O segundo exemplo de uma autoafirmação, só que no entanto mais velada, é quando ele diz assim, ele entrou num app de namoro, conheceu um cara e tal, eles saíram, etc. E ele tava morrendo de medo do cara descobrir que ele é influenciador, com número expressivo de seguidores, que só aumentavam, né? Ele nem esperava esse sucesso todo. No dia seguinte, o cara manda uma mensagem assim, oi Pedro, ou melhor, o Bookster. Ai, senhor, que falsa modéstia. Ao levar um susto e perceber que ele é famosão. Bom, por último, eu quero falar sobre talvez a única contribuição relevante que o Pedro traz, que é o preconceito velado. Ele conta que quando levou o primeiro namorado para apresentar a família, ele apresentou como amigo, tá? Mas essa família, a essa altura aqui, já sabia que era o namorado dele. Tá, eles terminaram, ele teve um outro namorado. E aí, os sobrinhos não sabiam até o momento, mas ele queria apresentar esse segundo namorado como namorado e não como amigo. E as irmãs falam, abre aspas, acho melhor não apresentar, acho melhor não apresentar as crianças como seu namorado, fecha aspas. Olha, assim, o Pedro, ele deve saber melhor do que eu que talvez essa seja uma faceta da homofobia que é a mais comum. Está presente em falas como, olha, pode namorar, mas não se beijem em público. Ou, eu aceito as gays, mas Deus me livre, meu filho ser gay. Tá repreendido. Ou, se for bem longe de mim, tá tudo bem ser gay. Existem outras variações dessa frase. Eu citei só as que eu já ouvi. As variações mudam, mas o subtexto é o mesmo. A única coisa que eu realmente gostei foi esse ponto que ele fala sobre a homofobia velada, o preconceito velado. No entanto, infelizmente, nada de novo no front. O tema foi colocado de uma forma rasa. Quando eu estava lendo este livro do Pedro, na página 107, ele escreve uma coisa que me lembrou de um curto texto que eu havia escrito uns 2 meses antes desta leitura, que eu chamei o texto de A Metáfora da Água. Então, eu vou ler primeiro o trecho do Pedro que me remeteu e depois eu vou ler o texto. Ele fala,
mergulhei nos clássicos. Antes, eu achava que não eram para mim, porque eram muito difíceis de ler. Mas quando percebi que eles tinham muito a nos ensinar, isso começou a mudar. Para mim, a imersão em um livro é como entrar em uma piscina em um dia de frio. Dizem que tem a regra dos 5 segundos. Você conta até 5 e entra de uma vez. Entretanto, para o meu ritmo pessoal de aprender e de crescer, esta regra não se aplica. No começo, no início da leitura de um livro, eu sinto desconforto. Eu sinto já, como uma boa ansiosa, que minhas capacidades estão aquém de compreender aquela leitura. Eu sinto que os meus vieses pessoais vão me limitar. Então, eu não consigo pular de vez. À medida que eu molho o pé, que seria a primeira página, depois eu sinto aquela água por alguns instantes só com o pé, segunda página, coloco o tornozelo, terceira página, e por fim eu vou colocando a metade do corpo e depois eu saio. Então eu fecho o livro e tento sentir a sensação que aquela água me causou. Os livros são como aquela frase que diz, abre aspas, os livros, ao menos na minha opinião, né, que fala, ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. Nem a água é a mesma e nem você, fecha aspas. Então, nas primeiras 5 páginas, eu já me sinto menos ansiosa, pois eu sei que, embora eu tenha parcos recursos para entender a obra, é só eu me permitir entender como aquela água se relaciona comigo, que é aí que eu vou conseguir a relação de telepatia com o autor. Eu trato os livros como trato as pessoas, de formas diferentes. Porque as pessoas têm a me oferecer e a oferecer ao mundo vícios e virtudes diferentes. Então, se os livros oferecem algo diferente, por que eu os trataria iguais? Porque eu os olharia pelas lentes das fórmulas de ontem. Quando eu consigo pular na piscina, e mesmo gelada, depois de algum tempo lá embaixo, só emergindo para respirar, quando eu deixo decantar ou marinar a mensagem de um livro, aí sim, a experiência de emergir para cima, subir para cima, é difícil. Aí é difícil sair daquela água e voltar ao mundo real, que tem lá os seus compromissos.